Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia do Setor Público. Eu estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, no campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma tela branca e uma tela interativa. Vamos agora para a minha audiodescrição? Bom, eu sou uma mulher branca, alta, dos cabelos castanhos claros, no comprimento médio, e estou usando um blazer preto e uma camisa clara. Vamos para o conteúdo dessa que é a nossa terceira aula da disciplina? Nessa aula a gente começa um conteúdo novo. Nós vamos nos aprofundar num tópico sobre como as pessoas tomam decisões dentro da economia. Aqui nos slides a gente pode perceber. A tomada de decisão, então, vai ser o nosso objeto de estudo desse conteúdo. Vamos estudar, assim, por meio de um conteúdo chamado Os 10 Princípios da Economia. Esses princípios foram definidos pelo professor Gregory Mankiw. Na aula de hoje nós vamos estudar 4 desses 10 princípios. São os 4 primeiros princípios. Como as pessoas enfrentam trade-offs, o custo de algo é o que você desiste para obtê-lo. As pessoas racionais pensam na margem e pessoas reagem a incentivos. Esse é o nome dos princípios. O objetivo dessa aula é esclarecer a relação econômica dos indivíduos. Então, como eu comentei, os 10 princípios de economia, do professor Gregory Mankiw, é um conteúdo que foi elencado pelo professor Nicholas Gregory Mankiw. É um professor que está vivo ainda, ele é de 1958, ele é professor de economia na Universidade de Harvard, e ele juntou várias teorias, vários princípios econômicos para formar esses 10 princípios, uma forma de você conhecer um pouco mais a introdução à economia. Nessa aula de hoje, então, a gente vai ver essa primeira parte desses 10 princípios, que é como as pessoas tomam decisões. Na aula 4, a gente vai seguir para esse conteúdo de como as pessoas interagem. Nós vamos ver isso no futuro, aí nessa aula 4. E como a economia funciona, a gente vai ver também na nossa aula 5. Então está programado a gente abordar esses conteúdos também. Ou seja, os 10 princípios de economia do professor Gregory Mankiw podem ser divididos em 3 grandes grupos: como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. A aula de hoje nós vamos fazer o foco nos 4 primeiros princípios e vamos detalhar cada um deles, tá bom? Seguindo aqui, vamos falar então sobre essa tomada de decisões. Aqui nós vamos buscar resumir como a economia ortodoxa entende a tomada de decisão dos indivíduos. É importante para entender os modelos econômicos e é relevante para a elaboração de políticas públicas. A gente entender como que a economia visualiza o indivíduo e suas percepções na hora de determinar suas escolhas, sua tomada de decisão. O primeiro princípio tem a ver com um termo em inglês chamado trade-offs. Ai, gente, eu tenho que dizer, né? Eu acho meio brega isso, a gente usar tantos termos em inglês. Mas eu sei que aqui na área de gestão e negócio a gente acaba usando, né, vários termos. Trade-off é o termo de hoje. Trade-off é um termo que tem a ver com trocas. A ideia de que para você fazer uma escolha, você está trocando várias opções por aquela única escolha. Você pode imaginar como passar por uma porta. Se você tem várias portas para você escolher, quando você escolhe uma delas, você está abandonando as demais, escolhendo aquela porta. Essa é uma ideia de trade-off. Também você pode pensar como o que eu vou fazer nos próximos 5 minutos da minha vida. O que você vai fazer nos seus próximos 5 minutos elimina a possibilidade de você usar esse tempo para fazer qualquer outra coisa. Então, se você vai usar esses 5 minutos aqui assistindo a nossa aula, você não está fazendo outras opções de vidas que também seriam interessantes, como se alimentar, praticar um exercício, fazer algo que te interessa. Isso aí é uma das formas de determinar como as pessoas tomam suas decisões. Enfrentando trade-offs o tempo todo é uma forma de entender que tudo que eu escolho significa também vários abandonos. Eu estou abandonando as outras opções. Como a gente vê ali no slide, a gente fala que alguns trade-off nada mais é do que enfrentar uma escolha. Refere-se a uma escolha que exclui a possibilidade de fazer outra escolha. Por exemplo, o que eu faço com o meu tempo e o que eu faço com o meu dinheiro. A economia é muito focada em estudar o que você faz com o seu dinheiro. Como você gasta R$100
é sempre uma escolha de trade-off. Pode gastar mais no mercado, pode se divertir com esse dinheiro ou pode escolher investir. Um trade-off muito importante na economia, que a gente vê acontecendo várias vezes escolhas sobre ele, é o trade-off que existe entre eficiência e equidade. Eficiente é quando a gente faz a coisa mais eficientemente possível, economizando recursos, fazendo o máximo possível com aquela escolha. Equidade tem a ver com distribuição. Um bom exemplo disso é se você pensa em uma grande empresa que vende um produto barato e rápido, por exemplo, a Amazon, você pega o seu celular, faz uma compra e chega o produto na sua porta, e ela oferece isso por um preço muito competitivo, e você pode comparar isso com um mercadinho de bairro, ali na sua esquina, que está vendendo no seu bairro o mesmo produto, também com a proximidade do seu lar, também com algum tipo de facilidade, só que muitas vezes por um preço não tão competitivo. Às vezes esse produto está sendo vendido ali do seu lado por um preço mais caro, e o que vai acontecer aí é que ele está sendo vendido por esse preço mais caro, mas também, ao mesmo tempo, ele está distribuindo melhor a renda. Porque se você compra da Amazon, você deixa um bilionário ainda mais rico, mas se você compra do mercadinho da esquina, o que você está conseguindo com isso é melhorar a distribuição de renda, distribuindo recursos para uma família, gerando lucros para pequenos comerciantes. Esse é o tipo de trade-off que a gente sempre vai enfrentar. Toda vez que vai fazer uma política pública, a gente tem que compreender que o dinheiro gasto para melhorar a eficiência da economia, melhorando a competitividade das grandes empresas, muitas vezes vai causar prejuízos para a distribuição de renda dessa mesma economia. Então esse é um princípio que eu acho muito importante você entender e absorver ele para a sua vida. Ele serve tanto para as nossas decisões de o que eu vou fazer com os próximos minutos da minha vida, o que eu vou fazer com o meu dinheiro daqui para frente, mas também serve para como pensar políticas públicas e como o Estado faz política. Ou seja, as pessoas enfrentam um trade-off. Seguindo, a gente vai falar do nosso princípio número 2, que é sobre o custo. Nós economistas enxergamos o custo de uma maneira muito peculiar. Para economistas, o custo de algo é o que você desiste para obter isso. Nós chamamos isso de custo de oportunidade. Como você só pode fazer uma escolha, a ideia do trade-off, o preço dessa escolha acaba sendo o que você teve que desistir para tomar a sua decisão. A escolha ótima que você abriu mão. Por exemplo, o benefício financeiro da minha escolha, menos o benefício da escolha financeira ótima para a minha situação. Custo de oportunidade. Gente, esse é um conceito que os economistas adoram, que a gente usa muito para a nossa vida, tá? O custo de você fazer umas férias e gastar 10 mil reais naquelas férias do sonho, fazer tudo o que você deseja, é, para nós economistas, você desistir de estar fazendo 10 mil reais em investimento, pegar um retorno super bacana aí, 0,5% ao mês e começar a fazer juros compostos valerem para você, e você começar a juntar uma carteira, um portfólio de investimentos. Então, toda vez que a gente pensa em custo, a gente vai muito além daquilo que aquilo desembolsou para você fazer aquela escolha, mas também as outras escolhas que você está desistindo na sua vida porque você está tomando aquela decisão. Então, às vezes, se você está comprando um sofá novo, não é só 2 mil reais que você está gastando, é também tudo que você deixa de fazer com 2 mil reais. É uma forma muito interessante de pensar, está muito ligada aos trade-offs. Na economia, a gente pensa isso assim para as empresas e para as pessoas. Os governos também falam sobre isso quando a gente vai elaborar orçamento público. A gente fala que o cobertor é curto e as necessidades são grandes. Então, quando o cobertor do orçamento tampa uma pasta, quando ele cobre as necessidades de uma secretaria, muitas vezes ele está descobrindo uma outra. É muito essa ideia de entender que o custo de, por exemplo, aumentar as medidas sociais às vezes, abandonar outras medidas, por exemplo, de proteção ambiental. É muito difícil a gente conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, porque as coisas todas envolvem recursos financeiros. Como eu não consigo fazer um recurso trabalhar em 2 coisas ao mesmo tempo, eu tenho um trade-off do meu gasto do recurso financeiro, eu acabo vendo que o custo de fazer uma escolha é o que eu abandono para reforçar essa escolha. Esse é um conceito que sobre ele a gente se debruça um pouco mais no material de apoio e vale a pena você entender um pouco melhor, vai mudar a sua vida. Seguindo, a gente fala então do princípio número 3. As pessoas raciocinam na margem. Essa é uma expressão um pouco difícil de entender, porque é um pouco uma tradução de uma expressão em inglês.
E ela fala um pouco que as decisões das pessoas não acontecem no que a gente chama de extremos. As mudanças, no caso, são gradativas. A gente vai fazendo análise de custo e análise de benefício. Eu posso dar um exemplo sobre isso. Uma empresa ela não decide totalmente se mecanizar e demitir todo o pessoal ou fazer tudo de forma manual e não contratar nenhuma máquina. As decisões na prática acontecem com a suavidade de mudança. Eu tenho uma equipe de pessoal e eu incremento uma máquina. E aí eu vejo, eu vou dispensar um pouco do pessoal? Ou eu vou contratar mais horas de capital e máquinas? Ou eu vou voltar para o pessoal porque essa máquina não deu resultado? Essas são as mudanças na margem. Muitas vezes nos cálculos matemáticos, nos planejamentos, as pessoas conseguem fazer assim, essa percepção de vamos totalmente automatizar essa operação dentro da empresa, demitir todo o pessoal, colocar tudo máquinas. Na prática, tanto nas empresas como nas famílias e também no governo, é muito difícil fazer uma mudança dessa, acreditando que essa nossa proposta vai alterar totalmente o jeito de fazer as coisas, e as mudanças elas costumam acontecer de forma muito gradativa. É como se esse princípio fosse um freio para os demais. Não adianta atingir bem o custo de oportunidade, os trade-offs. Se a escolha ótima, a melhor escolha possível, for uma escolha muito diferente do que a gente está fazendo agora, é muito difícil você simplesmente fazer um estalo assim na mentalidade e trocar totalmente o modo de produção, trocar totalmente o modo de tomada de decisão, o modo de execução. Então, esse quer dizer, esse princípio, a gente vai fazer análises constantes dos custos e dos benefícios para entender quanto que eu vou mudar proporcionalmente de um princípio para o outro, de uma proporção para o outro. Partimos agora para o último princípio dessa aula, princípio número 4, as pessoas reagem a incentivos. Esse princípio fala da racionalidade e também fala do custo e benefício. O que eu digo aqui é, os incentivos afetam as suas escolhas. Esses incentivos podem ser implícitos, por exemplo, a moral, os costumes, os status, as expectativas sociais, ou podem ser explícitos, como, por exemplo, coisas mais tangíveis, pagamento, bônus, multas, leis, contratos. A ideia aqui é dizer que as pessoas mudam a sociedade à medida que a gente muda alguns incentivos dentro da nossa sociedade. A gente pode ver como alguns cursos passam a ter mais status, né? Os cursos na área de tecnologia da informação, por exemplo, que no passado não eram cursos tão requisitados, mas à medida que a gente passa a ter alguns incentivos explícitos na economia, como bons salários, bom status social, eles passam a ser cursos mais concorridos para as pessoas buscarem. Pode ser também moral, costume, né? Como hoje em dia algumas práticas que mudaram na nossa sociedade. Nós somos uma sociedade hoje em dia mais aberta para algumas questões, seja questões que vão trazer a nossa sociedade para um movimento assim dentro dela. Isso também é utilizado na gestão pública. A gente pode trazer incentivos para nossas políticas públicas. Por exemplo, cotas raciais, cotas sociais. A gente pode trazer campanhas publicitárias. Um grande exemplo de sucesso no Brasil são as campanhas que diminuíram muito o consumo de tabaco, de cigarro no Brasil. Se a gente comparar o nosso país com países vizinhos, com países do Ocidente de forma geral, nós somos um país que consome muito menos cigarro do que vários países ao nosso redor. Isso se deve a políticas públicas que foram elaboradas, campanhas, tentando conscientizar e trazer valores morais para o fim, né, do uso do tabaco. A gente tem outras questões sociais também que são frutos desses incentivos e dentro das políticas públicas, na parte financeira, a gente fala de alguns incentivos fiscais, ou seja, financeiros mesmo, que as políticas podem apresentar para a sociedade. Por exemplo, redução de tributações de algumas áreas sociais. A gente vê na cesta de consumo do supermercado, normalmente alguns produtos, itens básicos como arroz, feijão, macarrão, óleo, eles são produtos menos tributados do que outros produtos mais luxuosos, como por exemplo chocolates, bebidas alcoólicas, que são produtos menos essenciais. E isso vai para uma série de outros fatores. A ideia aqui é compreender que na tomada de decisão das pessoas, os incentivos influenciam a decisão final. O pessoal do marketing concorda comigo, né? No marketing é uma das áreas onde isso aí acontece na prática. Bom, gente, a gente está vendo, esses são o conteúdo que eu tinha programado para hoje.
essa referência dessa aula. Eu agradeço a sua participação. Nós, por enquanto, ficamos por aqui. Eu convido você a fazer a leitura do nosso material, a acompanhar o material por lá e se preparem, nós temos atividades sobre esse conteúdo. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.